Introdução à Divina Vontade. Lição 26. A Eucaristia na Divina Vontade. Nesta reflexão, um pouco extensa, apresentamos uma síntese do significado profundo da Eucaristia. Espera-se que ao final da leitura possamos compreender a verdadeira finalidade deste sacramento. E uma vez entendida, saibamos apreciar em toda a sua profundidade a doação que Jesus nos faz. Para corresponder a esta doação, a Igreja estabeleceu diversas práticas de reconhecimento e reparação ao nosso Salvador. Entre elas, destaca-se a adoração noturna, acompanhando-o nas horas em que permanece sozinho no tabernáculo. De modo semelhante, existem também as visitas ao Santíssimo Sacramento, quando ele se encontra exposto. Entretanto, esta não foi a finalidade principal pela qual Jesus quis permanecer no pão e no vinho. Sua verdadeira finalidade era chegar às criaturas por meio das espécies sacramentais, desejando ser libertado destas espécies para encontrar espécies mais nobres e mais queridas por ele, a própria criatura humana. Ele queria tornar-se vida da criatura, prepará-la para a vinda do seu reino. O reino da divina vontade, dar-lhe tudo o que fosse necessário para animá-la e capacitá-la a viver neste reino. Além disso, Jesus deseja uma retribuição por ter perpetuado a sua permanência na terra, para estar conosco, uma retribuição de amor. Ele quer ser amado de modo divino, e isso somente a alma que vive na divina vontade pode realizar. Por isso, proponho formar uma legião de almas eucarísticas que se comprometam a libertar Jesus dos acidentes do pão e do vinho, permitindo-lhe cumprir plenamente a sua finalidade, repetir a sua vida em cada um de nós, ao mesmo tempo em que recebe o amor e a correspondência que lhe são devidos. Comprometamo-nos a comungar o mais frequentemente possível, recebendo-o unido à sua humanidade, à sua divindade e à sua vontade. E, se possível, fazê-lo diariamente. Você aceita? Você se atreve a assumir este compromisso com seu Jesus? A Eucaristia sobre a perspectiva da divina vontade. Considerações iniciais. O sacramento da Eucaristia tem sido, desde a sua instituição, objeto da máxima atenção e veneração e respeito da Igreja. Sempre se reconheceu que nele está a própria pessoa de Jesus, transubstanciada no pão e no vinho. Jesus em corpo, sangue, alma e divindade, que permanece à espera da sua criatura, para doar-se a ela.
ser recebido por ela e servir-lhe de alimento para o crescimento espiritual. Por meio deste sacramento, ele concede os meios necessários para a salvação e antecipa os bens dos quais as criaturas participará na eternidade, pois se não for recebido como alimento, não se pode ter parte com ele na vida eterna. Além disso, a Eucaristia é o memorial do seu sacrifício, e não apenas um memorial simbólico, mas a perpetuação real do próprio sacrifício. Por isso, este sacramento, assim como os demais, foi tradicionalmente compreendido como ordenado à salvação do homem, considerada a finalidade da existência humana e da ação divina em favor da criatura. Sobre esta ótica, a Eucaristia é reconhecida como o centro e o ápice da vida da Igreja. Esta compreensão é confirmada pelos documentos da Igreja, especialmente pela encíclica Ecclesia Dei Eucaristia, de São João Paulo II, que reafirma que a Eucaristia nasce do mistério pascual, é sacrifício verdadeiro, renova a incorporação a Cristo, constitui o centro do sacerdócio e leva a comunhão perfeita com Deus. Vemos assim que a ideia central sempre foi a salvação da família humana. No entanto, a consequência de receber este sacramento é a união entre Deus e a criatura, tão profunda quanto possível, ainda que tradicionalmente compreendida sobre a ótica da salvação. Sem dúvida, trata-se de um sacramento sublime, no qual Jesus aceita permanecer oculto nas espécies do pão e do vinho, para se doar a cada um de nós, mesmo sabendo que ficará exposto às ofensas, às indiferenças, ao desprezo e à falta de amor das criaturas. Jesus revelou a Luísa Picarreta a verdadeira finalidade deste sacramento e as dores que sofre na sua vida sacramental. Minha filha, venha aos meus braços e até dentro do meu coração. Cobre-me com os véus eucarísticos para não infundir temor. Desci ao abismo mais profundo das humilhações, neste sacramento, para elevar a criatura até mim, fundindo-a de tal modo em mim, a ponto de formar uma só coisa comigo. O meu amor queria transformar a criatura em outro eu, mas são necessárias disposições, esvaziamento de si mesma, ódio ao pecado e desejo sincero de me receber. Sem isso, fico como morto para elas, e elas como mortas para mim. Por isso, reza e repara pelos muitos abusos e sacrilégios cometidos ao me receber sacramentado. Diante destas palavras, surge uma pergunta fundamental. A salvação foi realmente a finalidade primeira do agir de Deus? O plano original de Deus não era apenas salvar o homem, mas fazê-lo viver na sua divina vontade. Jesus afirma claramente que mesmo sem o pecado de Adão,
ele teria vindo à Terra glorioso, como rei da família humana. A redenção não foi o fim último, mas o remédio necessário após a queda. Tudo o que resultou da redenção, a igreja, os sacramentos, a própria Eucaristia, são meios para restaurar o homem e reconduzi-lo ao plano original, ser imagem e semelhança de Jesus, viver da sua própria vida. Por isso, Jesus permaneceu na Eucaristia. A finalidade pelo qual desceste do céu à terra ainda não foi cumprida. Onde está o reino da nossa vontade? Por isso permaneci prisioneiro em cada hóstia sacramental, para formar o reino do meu querer no meio das criaturas. A finalidade da vida eucarística de Jesus é clara: formar o reino da divina vontade operante na criatura. A salvação é um passo necessário, mas intermediário. No volume 19 do Livro do Céu, Jesus explica que não teria sido necessário tanto sofrimento apenas para salvar o homem. Tudo foi feito para restituir a divina vontade perdida, fazendo-a reinar novamente nos atos humanos. A Eucaristia não é apenas um sacramento de devoção ou consolação. Ela é vida, transformação e comunhão real. Jesus permanece na Eucaristia para repetir a sua vida na criatura, fazê-la viver do seu querer e formar nela o seu reino. Quando a alma comunga com disposições verdadeiras, renúncia à própria vontade e desejo sincero de viver no querer divino, a comunhão torna-se um ato transformador. Realiza-se então o que São Paulo afirmou: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. A Eucaristia é o alimento do paraíso, recebido hoje como remédio, e será o alimento glorioso do céu. Por isso, exige amor, consciência e entrega. Jesus chama, portanto, o homem a formar uma legião de almas eucarísticas que o recebam, não por hábito, mas para libertá-lo, permitindo-lhe cumprir a sua missão, formar o reino da divina vontade na terra, começando em cada coração. Fiat, fiat, fiat.